Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, bom dia. Sábado, dia 7 de novembro de 2020. Hoje é o último debate dos candidatos a prefeito da cidade de Ouro Fino, né? E vou tentar fazer uma análise aqui rápida do cenário político. O negócio está bem embolado, né? Por que está embolado? Nós não temos nenhuma pesquisa oficial posicionando qual candidato está melhor que qual candidato está na frente. Não dá para saber. Nós temos aí os candidatos fazendo campanha, todos eles dizendo que estão bem nas pesquisas internas, que eles fazem aquelas pesquisas internas, que é a pesquisa para eles se posicionarem, para saber como que está a situação deles perante o eleitorado. E dentro dessas pesquisas que eles fazem aí, que não podem ser divulgadas, já que elas não são oficiais, todos eles se movimentam para tentar parar aquele candidato ou aquele outro candidato que pode estar crescendo ou ele pode estar caindo. Então eles fazem isso para se posicionar, para saber o que fazer durante a sua campanha. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas que eu gostaria muito de fazer para todos eles, né? Principalmente para o que foi eleito, né? Se ele vai cumprir realmente o que foi prometido. Mas vamos lá. Durante o período pré-eleitoral, né? Aquela fase que ainda eram pré-candidatos, todos eles, ou melhor, quase todos eles, me consideram entrevistas e nós falamos sobre diversos temas. A exceção foi o Lulu do Café, que não aparecia como político de forma alguma. O nome do Lulu nunca foi citado. O nome do Lulu ele apareceu já como candidato a vice-prefeito na chapa com o Rafael Silva, já no dia da convenção, né? Então foi uma surpresa pra gente. O outro nome que apareceu depois foi o Dr. João Giordani. E o Dr. João Giordani, ele apareceu na fase lá das entrevistas, onde todo mundo era pré-candidato. Ele começou em tudo quanto era reunião de partidos, ele foi na oposição, situação, ele foi em todos. Ele chegou, inclusive, a cogitar sair junto com o Cidinho, com o Zé Américo. Ele queria sair candidato. E o Dr. João, ele fugiu de gravar comigo, mais do que vampiro foge do crucifixo, né? Foge de água benta. Não consegui gravar com o Dr. João Giordani, mas de hipótese alguma naquela fase lá. Aí eu consegui algumas entrevistas com o Dr. João, mas sobre outras situações, né? Então eu realmente não consegui gravar com o Dr. João. Mas os cabeças, né? Todos os 5 que hoje compõem cabeça de chapa e 3 candidatos a vice, eles realmente gravaram entrevista comigo, onde nós falamos sobre diversos assuntos. Eu vou lembrar alguns aqui, principalmente alguns que estão muito em foco atualmente, né? Que é abastecimento de água. Todos eles têm os seus projetos para abastecimento de água. Uma outra que eu cobrei, esse eu cobrei de verdade, eu vou falar, porque esse realmente é uma área que eu atuo, que eu entendo, que eu sei que precisa de regulamentação, por sinal, que é a parte de defesa animal, tá? Nós temos 2 vertentes na defesa animal. Nós temos criadores de um lado, protetores de outro, tá? Se a gente analisar, os criadores foram os primeiros protetores. Sem eles, não se tem os cães. Inclusive os vira-latas, né? Porque o criador cria aqui um de raça, outro cria outro de raça aqui, e a criatura compra, leva para casa e mistura os dois, né? Acaba sendo vira-lata, mas a proteção animal, né? Não só de cães, como gatos, ela está precisando, está carente, está muito carente em nossa cidade de políticas mais agressivas para se resolver o problema de abandono e de proliferação de filhotes em Ouro Fino. Não só de fêmeas caninas, como fêmeas felinas. Tá? A gente precisa aí de um controle populacional melhor. E eu acabei sugerindo para todos, sem exceção, tá? A criação de um centro de zoonoses. Tá? Essa criação do centro de zoonoses, alguns já tinham isso em mente, mas a criação do centro de zoonoses não é uma coisa absurda. A pessoa pensa, nossa, vai gastar um rio de dinheiro. Não vai. Detalhe, proteção animal, controle populacional de cães e gatos é saúde pública. Vai direto para a tua saúde, para a minha saúde. Já que cães e gatos apresentam zoonoses, que são o quê? Doenças que transmitem para os seres humanos. Exemplo claro, verminose.
Se o cachorro tem verme, você tem criança em casa, a tua criança vai ter verme também. Você tem que fazer o controle tanto dos animais quanto das crianças e do ambiente. Então, controle populacional de cães e gatos, castração, vacina de raiva, é saúde pública. Então vamos lá. Centro de zoonose. Não é uma coisa absurda, tá? Nós temos a possibilidade aí de ter algumas salas pequenas, não precisa ser uma coisa absurda. A prefeitura tem terrenos, ela tem diversos terrenos na cidade. Ela pode criar esse centro de zoonose em um terreno que ela já tenha. Levanta-se ali o centro de zoonose, que já pode ser um hospital veterinário. Você tem o controle, inclusive, de castrações. Em vez de fazer campanha de castração, como é feito, a cada 2, 3 meses se castram 100 fêmeas, você pode fazer uma campanha de castração mensal, já usando os veterinários que a prefeitura possui. Ou se contrata mais um, não tem problema. O que acontece? Você tem o centro de zoonoses, uma sala de cirurgia, uma sala de atendimento lá, uma sala de vacinação, já para ter a vacina de rábica, para ter ali medicamentos para cães em situação de vulnerabilidade, que são os cães de rua, que são os cães comunitários, que várias pessoas cuidam, quanto os cães da população carente, mais vulnerável. Então o que acontece? Quanto se gasta nisso? Vamos lá, chutar alto, 100 mil reais, não é uma coisa absurda para você ter uma estrutura, um prédio, para você ter um centro de controle de zoonoses. Tá? Isso foi cobrado de todos eles. Tá? E quando você tem veterinários, você chega e fala, eu quero 100 castrações no mês. São 3 aí, vocês se viram. Cada um caça 30, 40 e no final do mês 100 castrações. Isso eu cobrei de todos eles, sem exceção, inclusive de 3 candidatos a vice. Perguntei para todos eles com relação à educação. Alguns já têm projeto pronto, outros projeto a se fazer, tal, mas acredito que agora todos os 5 candidatos já têm um projeto para saúde, para educação. Cobrei bastante também na época sobre a saúde, já que quando nós começamos, quando começou aquela fase, foi aquela série de entrevistas que eu ainda não estava aqui no canal, eu estava em outro lugar, a gente estava vivendo aquela crise da Santa Casa, que a Santa Casa é assim, ela sempre tem um problema para se resolver. Ali, ele apaga um fogo aqui e parece um foco ali. Então, atualmente, a Santa Casa está numa fase de transição para se sanar as contas, para se zerar a dívida da entidade. E quando nós fizemos as primeiras entrevistas, a Santa Casa estava no auge com a sua crise, com diversos problemas, com problemas de plantões a serem resolvidos, e a atual administração lá está colocando a casa no eixo, mas é uma coisa que não resolve de um dia para outro, né? Não dá para resolver. Amanhã está tudo pago, amanhã está resolvido. Não dá. E eu cobrei muito com relação à saúde. Alguns falaram que iam ajudar mais a Santa Casa, que iam fazer outras coisas, mas o que nós vemos atualmente é o seguinte: foi criada uma policlínica há 8 anos atrás, que não funciona, nunca funcionou. Foi cancelado um convênio com a CESAMESP, né? E com a promessa que a policlínica iria funcionar. Detalhe, eu sou uma prova viva, eu marquei uma consulta na policlínica há 8 anos atrás. Até hoje eu não fui chamado, gente. Eu não fui chamado. Eu fiz particular depois de uns 7, 8 meses. Né? Ou seja, não funcionou. Né? Alguma coisa ou outra até funciona, mas a policlínica não funcionou. Então, todos eles, alguns falam que vão reatar com a CESAMESP. Eu acho que a grande maioria, acho que todos eles, se eu não me engano, dos que estão ali, já vão renovar o contrato com a CESAMESP. O que mais que eu tenho para falar? Bom, é isso. Essas são algumas coisas que a gente tem que cobrar do nosso futuro prefeito, né? E o nosso futuro prefeito vai estar lá, é um dos 5. Espero realmente que desta vez o candidato Henrique Rossi Wolff compareça, né, nesse debate, já que tem inúmeras perguntas que eu gostaria de ter feito para ele, mas já que, antes do debate por sinal, mas já que ele vai para o debate, eu tenho certeza que os seus opositores vão fazer, né? Uma delas, de onde surgiu aquele primeiro áudio, né? Me falaram, inclusive, que o áudio não estava na íntegra, que lá é só uma parte. E se realmente tem mais coisa nesse áudio, eu gostaria de saber disso. Acho que todo mundo quer saber. Quem gravou, por sinal, ele deve saber quem gravou. Aí, se tem lá 4, 5 pessoas, é uma dessas que acabou soltando por aí.
Gostaria de saber mais uma série de coisas do Henrique. Como ele lidaria com uma série de situações, inclusive a situação da cesta básica, mas essa história da cesta básica e dos biênios que os funcionários têm direito, acho que todos eles têm que responder isso pra gente, como vai ser feito, já que o próximo prefeito vai ter que pagar essa conta. Como vai ser feito vai depender de cada um sentar com o prefeito que será eleito e resolver aí, né? Não sei como que eles vão resolver. Mas como o Henrique é funcionário público, ele faz parte do quadro, ele é um engenheiro concursado da prefeitura, então ele é um funcionário público. Gostaria de saber como ele resolveria isso. Aí eu vou para uma outra questão. Eu vou mudar de candidato. Durante uma live do candidato Bruno Zuccarelli, o professor César, que de acordo com o Bruno é o seu secretário de esportes, ele fez um comentário um tanto quanto infeliz. Ele comentou que quadra na cidade inteira, citou vários bairros e citou que é dar sombra e água fresca para traficante. Há um tempo atrás, eu me recordo já que na época o juiz da infância e juventude, Dr. João Cláudio Teodoro, ele convocou diversos comerciantes da cidade por conta de uma situação que ocorreu na Praça do Berrante. E por conta disso ele convocou o pessoal de food truck, convocou o pessoal que tem comércio ali perto, convocou gente que tem adega e tal, e foi todo mundo pro fórum. Eu fui convocado como imprensa na época, tá? O convite foi específico para mim, né? Era para a emissora que eu trabalhava, mas ele citou meu nome, pediu que eu fosse. Ele acabou me concedendo uma entrevista logo após essa audiência que ele teve com os comerciantes, onde o Dr. João Cláudio Teodoro pediu que todas as quadras e estádios da cidade fossem fechados com chave durante o dia, na hora que não tinha ninguém praticando esportes, e que fosse aberto somente quando tivesse alguém lá para tomar conta. Ele alegou na época que traficantes, pessoas de má índole estavam utilizando do espaço para aliciar as crianças, os jovens estavam indo praticar esportes. Acredito que o professor César tenha se lembrado dessa situação quando ele comentou isso, mas ele foi um tanto quanto infeliz. Aí a pergunta para o Bruno Zuccarelli é o seguinte: o professor César permanece na sua equipe se você for eleito ou não, né? Ou você vai ter um ajuste de conduta, né? Junto com o seu possível diretor de esportes, que é o professor César Bonamicha. Eu conheço o César Bonamicha, eu sei que ele não é uma pessoa má, de forma alguma. Eu conheço a índole dele, acredito que ele tenha se exaltado na hora de falar, mas querendo ou não, pegou muito mal. Bom, é isso, né? Espero que esse debate de hoje seja esclarecedor para nós todos, né? Inclusive para mim, principalmente para mim. Quero saber em quem eu devo votar, apesar de estar acompanhando tudo, mas a gente vai estudando cada um. Eu conheço praticamente todos os candidatos, né? Pude conviver com alguns, então eu acredito que os debates são bem esclarecedores. Espero que todos compareçam, né? A grande dúvida ainda é: Henrique Rossi Wolff irá comparecer ou não? Eu fiz uma ligação com o Henrique, eu falei com ele por telefone ontem, ele garantiu que ele estava se preparando para o debate, que hoje ele gravaria uma entrevista pós-debate, sem problema algum, mas que ontem ele não poderia de forma alguma gravar. Isso quer dizer o quê? Que ele disse que vai. Mas o anterior ele também disse que ia, e a gente já apostava no não comparecimento do Henrique. Então fica aí a dúvida, né? Daqui a alguns minutos nós vamos ter certeza se o Henrique vai debater com os demais ou não. Então vamos acompanhar, vamos ver como que vai ser isso daí. Pretendo falar com todos eles depois, sem exceção, né? Ver se todos querem falar alguma coisa. Mas vamos lá. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, dê o seu like, tá bom? Se não gostou do que eu falei, se eu falei besteira, dá o dislike, não tem problema nenhum. Se não quiser seguir mais, fica à vontade, todo mundo é livre, você faz o que quer. Valeu, bom final de semana.
Vamos lá, vamos acompanhar o debate. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.